Oi, crianças, tudo bem? Vamos então dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje nós estaremos falando e estudando e aprendendo na lição 4 da nossa revista, cujo tema é Quando as Crianças Aparecem. E nós vamos iniciar com o nosso versículo base, que se encontra aqui, ó, que é a primeira de Pedro 5,7. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vós, né? E o tema é de hoje, quero um filho. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o cuidado de Deus, né? Podemos aprender com a história do passado, o cuidado de Deus com as nossas vidas, né? Com a vida do seu povo. E nós vamos falar sobre Ana hoje, né? O cuidado de Deus sobre a vida de Ana. E antes nós vamos começar a pensar. Hoje nós estamos com essa pandemia e nós não estamos conseguindo ir na igreja, né? Quanta saudade de ir na igreja, ver todo mundo lá, criança, todo mundo. E hoje a gente não está conseguindo ainda, né? Então nós estamos com muita saudade de tudo isso. Porque a gente ia na igreja pelo menos uma vez por semana, né? Então a saudade é grande. E naquele tempo, Ana e Eucana, que é seu marido, eles viviam num templo que eles iam na igreja, que na época era chama de templo lá, eles iam no templo uma vezinha por ano. Já pensou? Uma vez por ano. Porque era longe. Então eles se preparavam o ano todo, marcavam a data para ir ao templo. E nessa época, a Ana estava com muita tristeza no seu coração, muito aflita, e às vezes nem queria comer direito, chorava muito. Por quê? Porque ela não conseguia engravidar, ela não tinha filhos e ela amava muito o seu marido e queria dar um filho para ele, mas ela não conseguia, e isso entristecia muito Ana. E chegou a época de ir ao templo. Eles foram, então, se arrumaram, todas as coisas, e foram ao templo. Quando chegou lá, ela se derramou na presença de Deus e começou a orar e a suplicar a Deus que desse um filho a ela, que fizesse, né, desse essa bênção a ela. E ela fez um voto. E nós vamos ver aqui em 1 Samuel 11, aqui ó, na palavra do Senhor, nós vamos olhar aqui, 1 Samuel, que eu marquei aqui, 11. Diz assim, ó, livro de 1 Samuel, fala assim, ó. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, Ana orou aflita e fez um voto com Deus, que se Deus atendesse a sua oração, que era dar o filho a ela, ela entregaria esse filho ao serviço de Deus, ao templo, né, nas coisas do Senhor. E aí lá tinha um sacerdote que cuidava do templo, né? E o sacerdote viu Ana chorando, debruçada, chorando, orando, falando, né, baixinho, e ele achou que ela estava bêbada. E ele falou para ela: Nossa, mas você tá bêbada, para com isso, para de se embriagar. Mas Ana falou: Não, não é isso. Eu estou falando com Deus da minha aflição e da minha angústia. E aí o sacerdote, ele então falou: Então vá com Deus e que Deus conceda, né, o desejo do seu coração. A gente pode ver isso em 1 Samuel, né, onde a gente estava lá, 1,17. Eu fechei, peraí, deixa eu abrir de novo. 1,17. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, né? Aquilo que ela pediu. Então Samuel abençoou. E ela já saiu lá menos triste. Ela já saiu mais confortada com aquela palavra de Samuel e porque tinha se derramado na palavra de Eli e também porque tinha se derramado na presença de Deus. E ela foi embora. E logo em seguida ela percebeu que aquilo que ela tinha pedido, né, o grande milagre que ela tinha pedido a Deus, aconteceu. Ela engravidou e ela ia ter um bebê. E você sabe o nome do bebê de Ana? Todo mundo sabe já, né? Samuel.
o bebê tão esperado de Ana. Aí o que aconteceu? Ana. Então, para você ver como que as coisas acontecem, né? Ana fez o quê? Ana orou, se derramou a Deus, porque Deus já conhecia o coração de Ana, já sabia a dor, a aflição, a tristeza. E assim também hoje, Deus também vê a nossa aflição, vê a nossa tristeza, conhece o nosso interior lá dentro do coração, mesmo que a gente não demonstre que esteja triste, que esteja preocupado, mas Deus conhece o nosso coração, porque Ele sonda o nosso coração e Ele conhece. Então, quando Ana orou, Deus ouviu e segundo a vontade de Deus, Ana então engravidou. E Ana ficou numa felicidade. Pensa a felicidade de Ana? Ela agora estava grávida e toda a sua família, os vizinhos, todo mundo podia ver agora aquela linda barriga que ela mostrava, que ela ia ter um bebê. O seu marido ficou também muito feliz, que gostaria de um filho também. Foi tudo muito uma bênção, né? E ela teve esse bebê. Aí o que aconteceu? Deu mais um ano. Lembra que eu falei no início que eles iam de ano em ano até o templo? Mas aí, quando deu um ano para voltar ao templo, Samuel ainda estava bebezinho. Então não dava para ir, ainda estava mamando no peito. Não dava para ela levar o bebê naquele momento ao templo. Então Eucana foi sozinho adorar a Deus e ela ficou em casa com Samuel. E isso, Samuel foi crescendo mais um pouquinho. Aí teve um ano que eles foram novamente ao templo. E aí Ana levou Samuel. Samuel já conseguia se alimentar sozinho, já andava sozinho, já estava maiorzinho. E lá então, quando Ana chegou, Ana apresentou Samuel para Eli. Falou: Você lembra que há alguns anos eu vim aqui? E aí relembrou toda a história. Ela falou: Pois é, eu fiz um voto ao Senhor e hoje eu vim pagar esse voto. Então eu trouxe Samuel para que ele fique com você, que aprendam todas as coisas sobre Deus, que ajude aqui no que ajude aqui no templo com as coisas do Senhor. Ele vai viver para adorar ao Senhor e para trabalhar na obra de Deus. Você vê então Samuel tão pequenininho já estava indo para a obra. Você sabia também que você mesmo pequeno pode ajudar na obra do Senhor? Com coisas mínimas, todas as coisas para o Senhor são bem-vindas, que adorem ao Senhor, que agradem ao Senhor. Então não importa o seu tamanho, se você é pequeno, um pouquinho maior ou adulto, nós podemos ajudar na igreja, nós podemos não jogar papel no chão, nós já estamos ajudando, né, na limpeza do templo. Nós podemos fazer tantas coisas que nós podemos ajudar na casa de Deus, né? Então, veja, Samuel agora estava indo aprender. Nós podemos aprender música, nós podemos aprender a falar a palavra de Deus, a falar melhor a palavra de Deus. Precisamos aprender para isso também, né? Nos prepararmos para isso. Mas todos nós podemos, né? Mesmo os pequenininhos. Então, ela entregou. Então ela cumpriu, olha a importância, ela cumpriu o voto que tinha feito a Deus. Devolveu Samuel para Eli. Foi lá, entregou na mão de Eli, deixando os cuidados de Eli. E a cada ano que ela ia lá no templo, ela não ia todo ano, ela ia lá e conversava com Samuel, falava se ele estava bem, matava a saudade um pouquinho de Samuel. E depois disso, Ana teve outros filhos, teve mais filhos. Né? O primeiro foi Samuel, mas depois ela teve outros filhos que ficavam com ela e seu esposo na casa dela, entendeu? Então é muito importante isso. Então nós podemos ver o seguinte: nós podemos falar com Deus. Deus sabe das nossas dificuldades, que eu falei, sabe das nossas lutas, sabe das nossas tristezas, sabe, mas Ele quer ouvir de nós, que nós confiamos nele, para poder abrir o nosso coração para Deus e falar, e clamar, e fazer nossos pedidos, né? E conforme a sua vontade Ele vai responder. Então o segredo vou mostrar aqui para vocês, aqui nós temos, olha, tá vendo aqui, ó? Oração. O menino e a menina, eles estão fazendo o quê?
orando, buscando ao Senhor e falando tudo aquilo que está no seu coração, os agradecimentos, das bênçãos e também fazendo os pedidos, né? Pedindo aquilo que está afligindo a vida de cada um deles. Então nós precisamos orar. Agora, quando nós oramos, nós temos 3 respostas do Senhor, sabia? Então pode ser a resposta só sim. Olha, quando a gente ora e recebe a resposta do Senhor, sim, que bênção, sim. Então Ele vai realizar e você vai ver o milagre acontecer. E tem momentos que Ele vai dizer, olha, não. Porque muitas vezes nós oramos uma coisa que vai nos prejudicar, pedindo algo que não é bom para nós. Nós achamos que é bom, mas o Senhor vê que não é bom para nós. Que aquilo lá na frente, que Deus vê todas as coisas, o futuro, Ele sabe que lá na frente isso vai nos prejudicar. Então Ele diz, não. E nós temos que ter confiança no Senhor para entender essa resposta e continuar firme no Senhor. E às vezes também ele fala assim, ó, espere. Ele quer dizer, eu vou te dar essa bênção, mas não é agora. O momento não é esse, não é o momento certo. Então espera mais um pouquinho, que mais à frente eu te darei essa bênção que você está me pedindo. Eu farei isso que você está me pedindo. Então nós temos que saber que são 3 respostas de Deus. Sim, não e espere, né? Então, temos que ter essa confiança no Senhor e esperar na resposta dele, porque ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Amém? Então, agora vamos orar? Posição de oração. Fecha os olhinhos. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia dentro da Tua palavra e nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade. Ó, Senhor, saber esperar em Ti, aguardar somente no Senhor com paciência. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, por cada vida, por cada criança, por cada família, no nome santo de Jesus. Amém. Ah, crianças, e tem as atividades, né? Deixa eu mostrar as atividades para vocês, ó. Aqui, ó, vocês vão fazer essa atividade que tá na revista de vocês, vão recortar e montar a cena, tá bom? De Ana, de Eli aqui, ó. E eu também fiz uma atividade complementar, que é essa aqui, ó, um caça-palavras, tá bom? Para vocês fazerem, tem a historinha de Ana para vocês fazerem, tá certo? Então, tô aguardando para ver as atividades de vocês. Tá bom? Pode me mandar assim que eu vou saber que você entendeu da oração, ó. Um sim, um espera e um não. Manda para mim esse sinalzinho, tá bom? Fique com Deus. Tô morrendo de saudade de vocês todos, tá? Tchau, beijo.